a mão calejada pegando o cabo da enxada. Eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando, procurando uma resposta pro meu canto ser feliz. Eu andei por todo canto, de Cecília me perdi, lá na lomba do Sabão, Santa Isabel ou Jari. E escrevi que o meu canto é verdadeiro, viamonense, brasileiro, e é do sul do meu país. E escrevi que o meu canto é verdadeiro, viamonense, brasileiro, e é do sul do meu país. Eu vi a mão bem campeira despachando a bolhadeira, outras mãos na desencilha do cavalo farroupilha. E esse verso fez trincheira, foi reverso e fim da linha, pela estrada da Branquinha, pelo capão da porteira, pelo passo do vigário, foi reverso e fim da linha. E cantei que o meu canto é verdadeiro, viamonense, brasileiro, e é do sul do meu país. E cantei que o meu canto é verdadeiro, viamonense, brasileiro, e é do sul do meu país. Eu vi a mão do poeta junto à mão analfabeta, outras mãos entrelaçadas pelas ruas e calçadas, procurando uma resposta pra essa gente ser feliz. Vila Augusta ou Tarumã, Itapuã, Luz da Lagoa, mas um verso sobrevoa lá nas torres da matriz. e espalhei o meu canto verdadeiro, viamonense, brasileiro, pelo sul do meu país. Espalhei o meu canto verdadeiro, viamonense, brasileiro, pelo sul do meu país. Eu vi a mão calejada pegando o cabo da enxada. Eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando. Eu vi a mão do poeta junto à mão analfabeta. Eu vi a mão bem campeira despachando a bolhadeira, Outras mãos na desencilha do cavalo farroupilha.
esse é um estudo diagnóstico que foi desenvolvido a partir de uma parceria, né, firmada entre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Viamão e o programa Eco Viamão, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão. Essa parceria, ela se deu no contexto de construir o plano municipal partindo de um estudo diagnóstico, que é o que a gente vai olhar agora, né? Esse estudo ele se desenvolve em 3 âmbitos: no âmbito econômico, no âmbito social e no âmbito ambiental, com a finalidade de assessorar o planejamento, a implantação e a gestão de ações inovadoras para fomentar o redesenho da matriz de desenvolvimento de Viamão. Para isso, nós fizemos uma divisão, né, do estudo diagnóstico em alguns eixos temáticos. Então, num primeiro momento, nós fizemos uma análise, né, um levantamento e uma análise de dados secundários obtidos a partir de fontes oficiais, como o IBGE, o Departamento de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria, né, de Agricultura e a Prefeitura de Viamão, e nós compilamos alguns dados a respeito do panorama, né, da perspectiva mais ampla do rural em Viamão. Então, a gente tem algumas características populacionais, o descritivo ambiental, a dimensão de organização e participação, alguns dados econômicos agropecuários, alguns dados referentes à assistência técnica e extensão rural e alguns dados referentes a políticas públicas. Iniciando, então, para que a gente possa ter uma ideia, né, uma noção do que são esses dados e do que vai compor esse estudo diagnóstico, a gente pode olhar brevemente para o cenário do rural em Viamão, vendo as composições de área dos 1.539 estabelecimentos rurais que o IBGE contabilizou no ano de 2017 e também dos estabelecimentos que haviam sido contabilizados no ano de 2006, numa perspectiva comparada. Então, a gente vê aqui que a maior parte das áreas de estabelecimentos ela é destinada a pastagens e a lavouras, né, com uma ligeira diminuição registrada entre 2006 e 2017. E aí, olhando especificamente para as áreas de lavoura, né, a gente pode observar que o maior percentual das áreas de lavoura em hectares, né, tanto no ano de 2006 quanto no ano de 2017, ele se destina a lavouras temporárias, né, e depois a gente tem forrageiras para corte, lavoura permanente e alguma coisinha ainda de cultivo de flores. E olhando, então, para os principais produtos agropecuários em Viamão, a gente consegue perceber, né, nesses anos de 2005, 2010 e 2016, que foram os anos tomados como referência, né, uma produção bastante expressiva, né, da quantidade produzida do arroz em casca, que medida em toneladas. A gente também consegue ver a quantidade produzida de milho em grão, né, uma quantidade bem expressiva para 2019, em relação aos demais anos de referência. A gente também separou a mandioca, que é um dos principais produtos. E a gente vê que em 2019 teve também um levantamento, né, um aumento da quantidade de produção. Batata doce, a gente vê uma ligeira queda. Sibeli, só um pouquinho. Se alguém tiver com, só um pouquinho. Se alguém estiver com o microfone aberto, por favor, fecha aí, tá? Para não interferir aqui na apresentação da Sibeli. Desculpe, Sibeli, vai lá. Tudo bem, tranquilo. A quantidade de soja, a gente vê também um valor bem expressivo para 2019, né, aumentando significativamente. E olhando especificamente para as áreas de pastagem, né, a gente vê que a maior parte, em ambos os anos de referência, 2006 e 2017, é de pastagens naturais, né, com uma ligeira queda das pastagens naturais entre os 2 anos. E aí, olhando para os efetivos de rebanhos, começamos olhando para o rebanho bovino, né, a gente vê que tem aqui uma queda entre 2016 e 2019, no efetivo, né, do rebanho de bovinos, em cabeças, né. Depois a gente olha para suínos, também a gente registrou uma queda.
O rebanho de ovinos, né, em 2019 teve um aumento em relação a 2016, e o rebanho de equinos num aumento constante desde o primeiro ano de referência, né, de 2002 a 2019. Analisando, então, em sequência, a quantidade de leite ainda dentro dos produtos vinculados à pecuária, a gente vê que em 2019 a gente teve uma queda em relação à produção de leite de 2016, isso medido em 1.000 litros, né? Então essa quantidade vezes 1.000 litros. E aí passamos a olhar alguns dados referentes aos produtores e ao próprio meio rural. O primeiro dado, o qual a gente está olhando agora, é o número de estabelecimentos agropecuários de acordo com a divisão por sexo do produtor e a condição legal das terras. Então, a gente vê aqui que a maior parte, né, é de terras próprias e, em seguida, a gente tem as que são concedidas por órgão fundiário, ainda sem titulação definitiva, e a maior discrepância, né, entre homens e mulheres está justamente nas terras próprias e naquelas concedidas, onde a gente destaca a presença do assentamento, que a gente tem a menor discrepância entre mulheres e homens na titularidade. Vendo também com relação à classe de idade, também dividida por sexo, a gente vê que a maior parte dos produtores rurais viamonenses se concentra entre 55 e 75 anos de idade, onde a gente tem uma quantidade mais expressiva, né? E na fatia de 45 anos, né, até menos de 55 anos, a gente também tem um valor razoavelmente expressivo. Sempre com predomínio, né, dos produtores homens. Vendo uma distribuição étnica, né, de acordo com a raça, a etnia e o sexo do produtor, a gente vê que o predomínio é de homens brancos, né? Depois a gente tem alguma coisa em população autodeclarada parda, alguma coisa em população autodeclarada preta, indígena e amarela. E as menores discrepâncias, elas estão ali entre a população indígena, a população preta e a população amarela. Olhando para os dados, né, número de estabelecimentos familiares dirigidos pelo produtor, né, de acordo com a presença ou não da agricultura familiar, a gente vê que a maior parte dos estabelecimentos é de agricultura familiar, né? E ainda os grupos de área total, né, que são dos estabelecimentos que são dirigidos pelos produtores, a gente consegue perceber que a maior concentração ela está nos estabelecimentos de 10 hectares a menos de 20 hectares. Depois, a gente tem uma concentração bem expressiva nos estabelecimentos entre 2 e 3 hectares, e aí a gente tem de 5 a 10 hectares e de 20 a menos de 50 hectares. A destinação, a finalidade principal da produção agropecuária, né, a gente tem aqui uma divisão, né, do número de estabelecimentos entre aqueles em que a principal finalidade é para consumo próprio e, né, do produtor e das pessoas com laço de parentesco, e para comercialização. A gente tem 54% dos estabelecimentos voltados para consumo próprio, né, e da família do produtor. Ainda olhando alguns dados do rural, a gente percebe a vinculação, a filiação, né, a entidades de classe e entidades cooperativas. Tá? A gente vê que 70% dos estabelecimentos não contam com os produtores vinculados a associações de classe ou a cooperativas. E 30% dos estabelecimentos contam com produtores, então, associados, vinculados a essas entidades. A gente tem a maior parte das vinculações, né, como era de se esperar, a cooperativas, seguido de entidades de classe ou sindicatos, depois associações de moradores e associações e movimentos de produtores. E, por fim,
dando uma rápida olhada nas diretrizes básicas que o grupo de trabalho de desenvolvimento do PMDR elaborou para nortear, né, esse andamento do documento, né, do plano em si, a gente percebe algumas diretrizes essenciais para que a gente garanta não só o plano como uma finalidade, mas também como um processo que tem um valor intrínseco. Tá? Então, a primeira diretriz é a de fomentar as atividades agropecuárias que atendam necessidades básicas, especialmente a produção de alimento. E aí, alimento de boa qualidade nutricional, alimento orgânico, alimento sem o uso, né, de defensivos e produtos químicos. Segundo, promover o fortalecimento da economia local e regional. Na terceira diretriz, fortalecer as demandas do mercado externo, né, para aquelas que forem, né, além das demandas da economia local e regional, mas aquelas do mercado externo que se voltem a favorecer os produtores do município. Em quarta diretriz, a gente tem a promoção de acesso a políticas públicas que procurem desenvolver uma agricultura de menor vulnerabilidade, com mais autonomia e mais resiliência para enfrentar crises sanitárias, como a que a gente está vivendo agora, econômicas, como a gente está vivendo agora, ambientais, como a gente está vivendo agora, enfim, é difícil a gente dizer qual é a crise que a gente não está vivendo. Também a gente tem como diretriz fomentar inovações para viabilidade, né, para que elas haja maior sustentabilidade econômica, maior viabilidade das atividades agropecuárias, inovações no sentido tecnológico. Ainda, incentivar e desenvolver o turismo rural como uma fonte de geração de trabalho e renda. Promover e valorizar, né, estimulando mulheres, estimulando a população jovem a se inserir nas cadeias agropecuárias do município. Promover as práticas mais conservacionistas dos recursos naturais, especialmente em relação às unidades de conservação e às suas áreas de amortecimento. Ampliar o investimento na assistência técnica e na extensão rural. Fomentar as redes estratégicas de atividades voltadas ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento regional. Ampliar os espaços de participação social, como se pretende que a construção do PMDR seja. Promover a geração e a destinação sustentável de resíduos, sejam eles recicláveis ou não, dentro do meio rural. Melhorar as condições de escoamento da produção rural, né? Seja pela agroindústria, seja pelo escoamento viário, enfim. E, por fim, incentivar o uso e a geração de energias limpas e renováveis na produção rural. As minhas contribuições serão breves, né? Eu espero ficar, de fato, nos 20 minutos. Elas são muito iniciais, né? Eu espero também que a gente possa desenvolver essas coisas melhor quando, né, da continuidade do plano, do qual, desde logo, né, eu me coloco à disposição para essas colaborações. Eu não sou nenhum especialista no tema, embora eu tenho muito apreço por ele, né, pelo desenvolvimento dos planos, né, dos planos sejam municipais, sejam territoriais. Conforme falou o Cláudio, né, eu tive a oportunidade de coordenar pela Emater a formação de conselheiros para a elaboração de planos em 324 municípios do Rio Grande do Sul, juntamente com a FETAG. Foi um processo muito interessante. Era numa época de conjuntura, né, muito favorável a essa questão. Eu tive também o privilégio, né, de, também interessado no tema, de trabalhar um tempo em Brasília, no início do surgimento daquela política do desenvolvimento territorial, e pude, né, fazer uma análise e proposições para planos territoriais, que é muito semelhante aos planos municipais, só que, ao invés de ser de um município, engloba, né, vários municípios, o que o pessoal chamava de território de identidade ou territórios rurais.
Eu creio que é um trabalho assim também muito semelhante a um PMDR, e basicamente eu me envolvi mais na região central, lá na região de Santa Maria, na região sul e naquela região que a gente chamou ali de território do pinhão e da erva mate, naquela região mais pobre ali do Botucaraí. Por último, agora mais recentemente, eu trabalhei no município de Cidreira como técnico, né, municipal, e lá nós um pouco conversamos, fizemos uma espécie de capacitação para o conjunto dos conselhos, né, que tinham uma certa incidência no rural. Então, foi com o Conselho de Desenvolvimento Rural, com o Conselho de Meio Ambiente, com o Conselho de Saúde, com o Conselho de Educação, e tentamos integrar esse conjunto, vamos dizer assim, né, de questões relativas aos conselhos entre todos, né, tendo em vista, vamos dizer assim, a população rural. É uma coisa, eu acho assim, foi uma experiência muito interessante, e eu sugiro, né, que isso talvez possa ser uma coisa que possa ser vista mais aí de futuro. Por gentileza, Ricardo, pode passar. Muito conhecido, quer dizer, a gente, né, para que, vamos dizer assim, para que serve um plano, né? Como eu disse, nada que eu vou falar é novidade para vocês, todos, né, que estão escutando pelas falas, né, que já antecederam, eu vi que tem uma boa base, mas é sempre, né, bom, eu acho que é muito mais, o que eu vou falar é recordar algumas coisas, né? Eu lembro, gosto dessa frase, né? Não há ventos favoráveis, né, para aqueles que não sabem onde querem chegar. Então, eu acho que a questão central de um plano, pode ir passando, Ricardo, a questão principal mesmo de um plano, ele serve, para que ele serve? Ele nos serve para dar um rumo, né? Ele nos serve para nos mostrar, para contribuir, né, conosco, onde nós queremos chegar, para que nós possamos, digamos assim, aproveitar esses ventos, né, favoráveis e evitar andar por caminhos, né, que não nos levem, de certa forma, a lugar nenhum. Um plano, a gente normalmente assim também, às vezes, tem muito nessa questão, bom, eu vou fazer um plano, eu vou fazer um planejamento para me mostrar como fazer as coisas. Eu acho que ele é importante para isso, mas um plano não é só organizar o que se vai fazer, né? Mas também pensar no que pode e vai ser feito. Acho que isso é o ponto de partida, isso é uma coisa muito, né, importante. Por que eu vou fazer determinadas coisas, determinados projetos, determinadas ações e não vou fazer outras, né? Por que eu tenho determinadas diretrizes e não tenho outras diretrizes? Em termos de planejamento, mais especificamente, né, que oriundo, vamos dizer assim, de um plano, é sempre aquela questão também que é muito melhor cometer os erros que a gente vai ter no papel, né? Ao invés de começar a fazer algumas coisas à la louca, né, é melhor você ter isso escrito, discutido, debatido, certamente, né, é bem mais produtivo, é bem melhor. Segunda palavra aí dos nossos, né, o municipal dentro do plano. Claro que o municipal é uma boa base, né, no qual aí todos se reconhecem, todos têm satisfação, todos têm identidade em se dizer, né, viamonenses, dá para ver com orgulho nas apresentações passadas, o orgulho pela diversidade, pelo tamanho do município, pela quantidade, enfim, de água, de bacias, de uma série de coisas. Então, é uma boa, né, uma boa base para pensar um plano. Entretanto, eu já, né, acho que é bom a gente estar atento que nem todos, quer dizer, tem problemas que a gente provavelmente não vai conseguir resolver só no município, né? Ou que soluções melhores para determinados problemas, eles são encontrados muitas vezes em escalas maiores. Eu acho que essa questão do lixo, por exemplo, né, dos municípios, não é também rural, mas é muito, vamos dizer assim, urbano, né? Mas tem mostrado. E aí, né, tu tem aí várias alternativas que podem ser pensadas, né, principalmente em termos de algumas ações
serem feitas, mesmo que seja um plano municipal em escala, ou pensar em, sei lá, não sei se consórcio de municípios ou região metropolitana, enfim, tem, né? Nem tudo, né? Nem todas as questões conseguem ser bem resolvidas numa base municipal, mas ela é muito importante e fundamental e dá identidade, né? Principalmente para a questão do plano. Ricardo, por gentileza. A terceira, né, das nossas questões que entram, o desenvolvimento, né? É uma palavra tão usada, tão conhecida, e, de certa forma, né, ela dentro de um plano, talvez ela é central também, ela é muito importante de que nós consigamos, digamos assim, definir, né, situar entre todos, né, os participantes, o que entendemos por desenvolvimento, que desenvolvimento queremos, né? Apenas como exemplo, nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né, das Nações Unidas, os 3 primeiros são a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde, né, e bem-estar. Muitas dessas coisas já estão contidas um pouco aqui, né, nas diretrizes, enfim, né, mas eu acho que esse conjunto de conceitos e de aproximações, eles nos ajudam a uma questão que eu acho que o prefeito levantou, que eu considero muito importante, que é o reconhecimento das nossas diferenças. Um plano, né? Um plano, ele não é, como diz um pouco, né, o nosso ex-secretário, o Marco Antônio, né? Ele não é propriamente um plano ideológico, mas ele é um plano político, né? Quando nós vamos ser obrigados, nós vamos fazer escolhas. Escolhas são coisas que tu escolhe fazer determinadas coisas em detrimento de não fazer outras. Tu escolhe que tu vai fazer determinadas coisas com algumas pessoas e tu deixa, né, de fazer isso com outras pessoas. Mas eu vou tratar isso um pouco, né? Eu queria já levantar esse aspecto com relação à importância, né, desses entendimentos básicos, vamos chamar assim, né, entre as entidades, as pessoas participantes do plano. A última, né, que é a questão do rural, né? É muito provável que num município como Viamão, embora, né, eu vi que a Cibele fez todo um conjunto no seu diagnóstico, levantou muitas questões urbanas, ele é bem, embora tenha sido apresentado os dados do rural, ele é bem mais complexo, bem mais completo também, eu diria assim, e que talvez em municípios como Viamão hoje talvez não seja mais possível, né, separar o rural, vamos chamar assim, do urbano, né? Os próprios debates sobre o desenvolvimento rural, eles têm, né, muito procurado essas aproximações entre rural e urbano, e no caso de Viamão nem se fala, né? Quer dizer, de certa forma, se pensar cada um, né, funciona do seu jeito, mas um não funciona sem o outro, né? Eu acho que pensar o desenvolvimento rural do município de Viamão é pensar no conjunto da população de Viamão, no seu comércio, no seu serviço, nas suas escolas, etc., etc., né? Por exemplo, os dados apresentados nos mostram que tem 1.531 estabelecimentos rurais, não é propriedades, né, que está ali no estabelecimentos rurais no município. Mas eu fui procurar um pouco mais de coisas e vi que existem cerca de 5.000 domicílios rurais na população rural de Viamão, né? Eu fico me perguntando, é Águas Claras, é sítio de lazer, né? Enfim, são mais perguntas, mas eu acho que isso é muito importante, né? Acho que isso é muito importante, faz parte desse conjunto, dessa população que, puxa vida, né? São quase 15.648 habitantes dentro do rural, né, dos dados que eu tenho de Viamão. Isso é bem maior do que mais da metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Essas relações entre urbano, rural, mercados, produção, enfim, ela pode ser expressa também, né? Segundo os dados bem ali, que eu dei uma olhada muito por cima, mas nós temos cerca de 20.000 estudantes do município de Viamão, né? Com
vamos dizer assim, relacionados à questão da merenda escolar, né? Falando aí ainda, tu teria aí um conjunto de outras, né? Vamos lá. Cláudio, eu gostaria também que tu me avisasse quando faltassem 5 minutos, porque às vezes eu começo a falar, me entusiasmo e, né, posso passar um pouco. Bom, gente, aquela já é 5, 10. A segunda, 5. Eu ainda tenho 5 só. Como é que ele pode ser feito? Não, Fleck, fica à vontade. Oi. Se precisar mais 5 minutos, não tem problema. Vamos lá. Tá bom. Vou tentar passar no máximo mais 5. Inicialmente, né, gente, isso que vocês já estão fazendo não é novidade, um bom conhecimento de realidade, mas principalmente, né, um acordo básico sobre que problemas queremos enfrentar e a prioridade dentro deles, né? Gostei das diretrizes, só que 14 diretrizes é muita coisa, na minha opinião. Tem que enxugar um pouco, tem que ter foco, tem que olhar melhor, né? Quando eu chamo prioridades e coisas, é isso. Ferramentas, nós já temos, né? Um bom diagnóstico feito, sistematizado pela Cibele. Eu dei uma olhada e achei muito interessante aquele zoneamento ambiental e econômico do município, feito pela prefeitura junto com a Unicinos em 2016. Ali tem, inclusive, proposições que são muito interessantes, né? Dados do IBGE, etc. Mas, como já foi dito também, o que é muito importante, entrevista, conversa, representantes, dirigentes, conselheiros, estudiosos, etc. Né? Todo mundo tem na cabeça essa questão da diversidade, é impressionante, eu olhando agora um pouco de Viamão, eu conheço pouco, né? Embora tenha estudado na ETA, mas, assim, essa diversidade, eu sugiro, né, que a gente possa fazer, junto a isso, um mapa, comunidades, agroindústria, rota de lazer, restaurante Butiá, Quinta da Estância, não sei, é uma infinidade, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pescadores, é impressionante, né? Então, eu acho que é muito importante esse tipo de coisa, e também, né, depois o estabelecimento das prioridades, as técnicas do DRT, os rankings, eles são extremamente interessantes, né, para essas definições dessas prioridades. Ricardo, pode passar, por gentileza. Também, né? Aí também nada de muitas novidades, mas com base nos conhecimentos e as construções anteriores. Então, né, chega uma hora botar o plano no papel, com isso, né, fica mais fácil esses acordos ainda necessários, né? E, é claro, eu vi que vocês já estão pensando também em ter projetos, né? Projetos executivos aí, eu acho que é uma maneira muito boa, né? Talvez com gerentes ou com responsáveis por cada um dos projetos que vão, né, dar sentido e dão razão a isso tudo, né? De novo, volto, então, agora àquela questão que nós falamos antes, algumas questões, né? É necessário sempre ter em conta, né, as visões e interesses diferentes na sociedade e que vão aparecer nas discussões. Já apareceu na nossa primeira, né, a menção, pelo menos a ela. Isso é da vida, isso tem que ser bem tratado, é assim mesmo, né? O importante é promover uma boa, né, que a gente pode, né, gosto de chamar de concertação, né, e os acordos possíveis em torno dessas diferenças. Acho que isso é uma chave, né, na construção, elaboração, execução e acompanhamento aí dessa questão do plano. Ricardo, por gentileza. Plano não é uma coisa que tu faz, vai fazendo, esquece, aquela coisa toda, né? Embora pelo que eu entendi, ali de 2006 foi o último de Viamão, mas ele é muito importante, né? Que ele possa aí todos os anos ser avaliado, né? Ser revisado para toda, né, a questão de correção de rumos. É isso que dá sentido. E eu diria também assim que dá participação. Participação não é uma palavra vazia que as pessoas vão ou não vão. As pessoas vão participar na medida que se veem integrantes, né, desse plano, desse caminho, que sejam ouvidas, que estejam dentro.
Esses projetos, eu estava dando uma olhada também, uma maneira, né, que pode ser, é que eles podem, vamos chamar assim, né, eles podem ser comprados por algumas entidades participantes, por exemplo, né, do conselho, né? Naquele plano, por exemplo, do zoneamento ambiental, tem um projeto muito interessante de proteção de nascentes, que eu acho, por exemplo, que poderia ser executado pela Emater, né? E assim outros, né? Mas eu digo que pode ser pensados também projetos que podem ser assumidos mais por determinadas, né? Por determinadas entidades, isso ajuda bastante. Por último, Ricardo, certamente a experiência mostra, né, que o sucesso do plano e do trabalho ele será maior e melhor com uma consistente, né, participação, quanto mais diversa, quanto mais representativa, que eu acho que é a questão importante, né, tanto dos organismos públicos e comunitários. Volto, né, essa questão de participação não é uma retórica, não é na retórica, não é na conversa, é no convite, é no convencimento, é na coisa indo bem, é nas pessoas, sabe, se sentirem, né, integrados, integrantes e responsáveis, é que, né, dá qualidade para esse tipo de coisa. É sempre recomendável, e eu sei que vocês já estão atentos, né, a temas que são importantes no presente e que serão importantes no futuro, né? Então, já foi falado um pouco das mudanças climáticas, mas eu acho que no caso específico de Viamão é muito importante a questão da água, né? A questão da produção sustentável, o próprio secretário já falou. Na medida do possível, né? A questão da pobreza rural, os dados do CAD único da população rural de Viamão são bastante expressivos, né? E claro que a questão da renda e oportunidades aí oportunidades de trabalho. Ricardo, agora sim é a última lâmina, né? Eu acho que é importante ver o que significa melhor essa, né, diferença entre o número de estabelecimentos e esses 5.000 domicílios, né? Que potencial é isso? São chácaras em Águas Claras? Qual a importância para o município? Eu acho que é muito importante também pela, né, dados preliminares, assim, que nós tenhamos dados e análises da fruticultura, da olericultura e da produção orgânica ecológica, né? Pelo significado que tem, pelo potencial que ele tem nos municípios. E agora, sim, por último, nós temos, né, aproximadamente, pelas minhas contas iniciais, 370 famílias de quilombolas, indígenas, assentados e pescadores no CAD único em situação de pobreza, né? E, enfim, fica a pergunta se podem ser incluídos, né, nessas ações do plano e que eu já vi, né, que nas diretrizes, enfim, de certa forma, está contemplado. Num primeiro momento, era isso. Vou deixar o tempo da apresentação para outro momento, assim está de bom tamanho, e vou seguir já aqui, né, falando um pouco, um breve histórico, né, e próximos passos, né. Algumas coisas já foram citadas, mas eu, ao montar minha apresentação, eu achei que era interessante, né. Já foi falado aqui sobre o último plano, né, que foi elaborado em 2006, né? Então, sim, temos que olhar para ele, né? E a partir dele, sim, seguirmos caminhando, né? Ver o quanto que temos que avançar, né? Mas isso também nos apresenta a necessidade, né, de realizarmos, elaborarmos um novo plano de trabalhar com essas questões. O plano atual que está em andamento, ele é uma iniciativa do Conselho, né, como disse o Fiorese, já a partir de abril de 2019, né, isto, né. Então, e também teve em contribuição a isso diversos outros movimentos em paralelo, né, com várias instituições ou grupos não institucionais, né, que vêm a vários momentos aí nos trazendo, né, a necessidade, por vezes de forma direta, mas por vezes no nosso trabalho de extensão a gente percebe, né, a necessidade dessa orientação de um plano municipal, né, para essa complexidade de Viamão, para esse laço, né, rural-urbano, né. Um dos espaços aí que fomentou nos últimos períodos, né, foram os seminários agropecuários. Esse aqui é o seminário de 2018, né? Então,
onde se tratava de questões mais específicas, mas sim também, né, nos instigava, né, a necessidade de focar, de ter estratégias, né, para a gente conseguir atender às necessidades aí que estão postas, né. Aqui o terceiro seminário agropecuário também tem dado aí, né, uma energia, uma alavancada considerável aí para esse debate, para essa decisão, esse encaminhamento do Conselho, né? Onde que o tema do terceiro seminário já era, né? O quanto do desenvolvimento de Viamão passa pelo rural. Essa era a pergunta, né? Que nós discutíamos, né? Onde foram vários temas, né? Está aqui o pessoal falando do turismo, né? Uma participação bem expressiva do seminário. Aqui uma das várias reuniões lá no Sindicato Rural para a gente construir esses seminários, né? Com diversos atores já aí, né? Do nosso meio, né? Esse aqui é um registro, né? De uma reunião do Conselho Municipal lá de abril, né? Onde a gente construía nossa primeira estratégia aqui, né? Lembra desse quadro, Fiorese? Essa letra é tua, né? A primeira estratégia aí de metas, né, e ações, né? Então lá nós dizíamos que tinha que ter uma coordenação para esse trabalho do plano, tinha que ter um grupo de trabalho, né? Tinha que instituir uma portaria e assim por diante. Tínhamos um calendário de atividades, né? E fomos surpreendidos, em especial pela pandemia nessa caminhada e que nos levou a mudar um pouco os rumos, né? Essa reunião também é um marco do PMDR, né? É uma reunião do PMDR, que a gente fez uma reunião ampliada, né? Então, chamou, além do grupo que já estava trabalhando, mais outros atores do entorno aí para, né, fazer essa construção. Né? Fizemos uma apresentação do que já se tinha construído, definir roteiro de trabalho, e aqui mais uma vez construiu o GT, né? E a partir disso, né, também sai a portaria, né, que institui o GT aí, que seguiu tocando os trabalhos junto ao Conselho Municipal. Né? Um pouco de histórico bem rápido, né? Os últimos encaminhamentos dados agora em relação ao plano foram nesses três, na reunião ordinária de setembro do Conselho Municipal, que é realizar uma oficina, que no início era de metodologias participativas, que acabou se formando naturalmente nesse fórum, pela necessidade que estamos tocando hoje, né? Outro encaminhamento daquele período, lá em setembro, foi a realização de entrevistas com atores sociais do rural de Viamão. Esse encaminhamento se deu em função da pandemia, né? Porque o passo a ser dado em 2020, na construção do nosso plano, era as reuniões comunitárias, reuniões com setores, né, do rural e também envolvidos com o urbano, sim. Só que isso não foi possível, então a estratégia que se tirou foi entrevistar alguns atores. Já temos uma série de nomes levantados, né? Eles estão todos convidados para a atividade de hoje, então devem estar aí de ouvido em pé, né? Aí no Facebook, no YouTube, né? A gente agradece aí a disposição, né, para essas pessoas, esses atores sociais que serão entrevistados, estarem aí dedicando seu tempo já para contribuir com a construção do plano. As entrevistas devem iniciar aí a partir do dia 15, né, de dezembro, e possivelmente se vão aí janeiro, fevereiro adentro, né? A gente tem que afinar o encaminhamento, né, fazer uma formação de entrevistadores para a gente começar esse trabalho. E um outro encaminhamento lá em setembro foi a elaboração de um plano básico, que chamávamos, né? E que acabou se tornando diagnóstico e diretrizes básicas para o PMDR de Viamão. E foi um pouco, né, do que a Cibele apresentou. Ele tem mais elementos, como foram ditos, mas a Cibele sintetizou aí para ficar no nosso tempo, né? Então, desses três últimos encaminhamentos, né, hoje estamos aqui já com dois, né? O diagnóstico também foi apresentado na reunião de ontem, né, do Conselho Municipal. E próximos passos, né, o que tem de próximos passos desenhados, a cada momento vão surgindo outros, né? Um primeiro,
acolher as contribuições deste fórum que está acontecendo hoje. Nós já temos aqui várias proposições, né? Depois teremos mais contribuições pelo chat. Realizar as entrevistas, né? Sistematizar as informações obtidas e inserir no plano. Um próximo passo que já está desenhado. Nós temos que ainda que qualificar o diagnóstico e diretrizes básicas para o PMDR Viamão, bem como se utilizar do mesmo para fomentar os espaços de construção do desenvolvimento rural de Viamão. Assim como, por exemplo, esse dado que o FLEC nos trouxe, né? Temos que averiguar esse dado e inserir aí no nosso diagnóstico de diretrizes, né? Essas questões, assim como as várias outras. E construir junto ao Conselho Municipal alternativas de conclusão do plano, né? Em especial frente às condições da pandemia, né? Como que vamos chegar lá nos projetos, né? Nos gestores de projeto, nos responsáveis de projetos, quais são essas diretrizes mais focadas e estratégicas que o FLEC aí nos instiga, né? Então, temos que construir isso, temos muito trabalho pela frente, né? Esses são, então, os próximos passos desenhados até então. E aceitamos, acolhemos, né? As portas estão abertas aí para todas aquelas entidades, aqueles interessados em contribuir com o andamento desse trabalho, né? Agradecemos aí já a contribuição aí também da Sibeli e do FLEC aí. Canto, encanto e a beleza que traduz. Falo dos verdes campos que ao meu verso conduz. Terra que não encerra homens livres deste chão. Guerreira e hospitaleira, assim te vejo Viamão. Antiga terra que abriga memoriais vivos da história, bater de sino que carrego na memória e luz que guia no farol de Itapuã. Mesmo novo guarda a fibra guerreira da cruz das almas e na lendária trincheira eternizada no alto da Tarumã. Independente que com trabalho cresceu, chão, este Viamão presente que Deus nos deu. Terra que não encerra homens livres neste chão. Guerreira e hospitaleira, assim te vejo Viamão. Antiga terra que abriga memoriais vivos da história, bater de sino que carrego na memória e luz que guia no farol de Itapuã. Que mesmo novo guarda a fibra guerreira da cruz das almas e da lendária trincheira eternizada no alto da Tarumã. Povo que mesmo novo guarda a fibra guerreira
na cruz das almas e na lendária trincheira, eternizada no alto da Tarumã.